que o trabalho do técnico Felipe Luiz é excelente, sobre isso não resta nenhuma dúvida, acho que a maioria de vocês aqui vai concordar comigo que ele faz um ótimo trabalho, né? Mas como não existe profissional perfeito, não existe time perfeito, não existe técnico perfeito, não existe ser humano perfeito, sempre tem margem de melhora, sempre dá para melhorar. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu acho que vale o Felipe refletir, reavaliar, para tornar o trabalho dele ainda melhor do que já é. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Tem novidade aqui no canal, tem um recado muito importante para vocês hoje. Daqui a pouquinho eu trago esse recado. Vamos primeiro aqui colocar algumas coisas nos seus devidos lugares, tá? Vocês conhecem como é que funciona o meu trabalho aqui, mas é sempre bom a gente relembrar e refrescar a memória de alguns. Estou fazendo aqui uma crítica pontual, estou fazendo aqui uma reflexão, um debate sobre algumas coisas que eu acho que o Felipe pode reavaliar, tá? Vocês estão cansados de saber que eu acho o trabalho do Felipe excelente. Inclusive, vai muito ao encontro do que eu acredito como filosofia de jogo, filosofia de futebol, tá? As ideias do Felipe vão muito ao encontro do que eu acho que é o futebol moderno. O futebol moderno demanda técnicos como o Felipe, estudioso, muito dedicado e, volto a dizer, com ideias que, para mim, estão 100% alinhadas com o que é o futebol de 2025. Então, o Flamengo tem, no comando técnico, um treinador, assim, muito moderno, muito alinhado com o que está acontecendo de melhor na Europa, lá no topo da cadeia do futebol, e que traz sempre um plano de jogo inicial excelente. Né? Impressionante como é que ele sempre chega com a ideia muito bem montada, sempre buscando atacar as fragilidades dos adversários, e isso é muito legal da gente ver, realmente observar, né? E fora todos os números que a gente já está cansado de saber, né? Liderando o Brasileirão, melhor ataque, melhor defesa, saldo de gols, 35 gols de saldo, enfim, pouquíssimas derrotas até agora no comando desse time, só 2 nesse Brasileirão, o time só sofreu 10 gols nesse Brasileirão, então assim, o time é muito consistente, mas, volto a dizer, como eu já falei na introdução desse vídeo, tem sempre algumas coisas para melhorar e eu quero falar um pouquinho hoje aqui com vocês sobre essas questões, né? Algumas delas, inclusive, vocês já trouxeram aqui, né? Vocês falam aqui nos comentários, eu vejo nas redes sociais e, inclusive, eu já citei aqui algumas delas, já comentei em alguns momentos. É claro que quando o time perde, fica mais fácil, digamos assim, da gente apontar os defeitos, mas vocês também conhecem o meu trabalho, sabem que eu não estou aqui me aproveitando do fato do Flamengo não ter conseguido um bom resultado contra o Grêmio para apontar defeitos, né? São defeitos muito entre aspas, né? São questões que eu acho que vale o Felipe repensar e refletir. E, vamos ser sinceros, eu acredito muito que o Felipe é um treinador que está sempre se reavaliando, sempre se autocriticando, se autoavaliando, porque faz parte do que é ser um treinador de elite, do que é ser um profissional de elite. Você tem que estar sempre se reinventando, se remodelando, se reavaliando e tem que ter autocrítica e tenho certeza que o Felipe tem. E então eu acredito muito que o Felipe, nesse inclusive período que ele vai ter agora de descanso, nos próximos dias, que o Flamengo está dando férias aí para todo mundo, ele vai ter tempo de trabalhar, de projetar aí novos treinos, novas ideias, de corrigir alguns defeitos em campo, mas também até parar para pensar um pouquinho sobre algumas coisas. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre essa questão do Felipe, sobre essa questão do que eu acho que o Felipe pode melhorar, é o seguinte: a questão da resposta mais rápida para as dificuldades impostas pelo jogo durante a partida. Então, muitas vezes o Felipe chega, ou quase sempre, eu diria, 99,9% das vezes, o Felipe chega, como eu já disse, com um plano de jogo inicial muito bom, ele faz muito bem feito o dever de casa dele. Como esse dever de casa que ele faz é muito bem feito dele, não só dele, né, mas também da sua comissão técnica, que também é muito competente, ele sempre chega explorando as fragilidades do adversário. Isso é muito legal da gente ver. O Flamengo sempre tem um plano de jogo muito desenhado para machucar o adversário aonde ele sofre. Sempre tem algum defeito defensivo, sempre tem alguma fragilidade defensiva num time, gente. Então, o Felipe chega sempre muito preparado para machucar o adversário. Isso é muito legal de ver. Só que em alguns momentos, os técnicos adversários entendem que estão em dificuldade e trazem um antídoto. E em alguns momentos, o Felipe não consegue dar uma réplica, uma tréplica, digamos assim, né? Então o Felipe impõe uma dificuldade, o treinador adversário consegue dar uma resposta e em alguns momentos o Felipe não consegue dar uma nova resposta. E isso pode passar também até pela própria experiência do Felipe, né? Ainda está desenvolvendo essa leitura de jogo de fazer esse joguinho de xadrez. A gente já viu alguns momentos acontecer do treinador adversário impor uma dificuldade, ele responder, e o treinador responder de novo, e ele responder de novo, mas acho que ele ainda pode melhorar um pouquinho nisso. Tá? Acho que ele pode melhorar um pouquinho nisso. Então a gente, por exemplo, viu acontecer isso contra o Ceará, né? A gente viu acontecer isso contra o Internacional no jogo no Maracanã, no 1-0.
no intervalo. E normalmente é no intervalo, né? A gente viu, por exemplo, o Flamengo passar recentemente por uma fase em que estava com dificuldade de manter um bom nível no segundo tempo. Mas acho que realmente isso faz parte de um processo de amadurecimento do Felipe, tá? Então acho que ele vai cada vez mais crescendo com isso. Pausa rápida no vídeo para pedir para você deixar o like. Tinha me esquecido completamente de pedir o seu like. E não deixa só o like não, também comenta, também compartilha se puder, hypa o vídeo. Tudo isso aí ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve também no canal, que é muito importante. Outra coisa que eu acho legal da gente falar também é que ele acaba demorando um pouquinho para tomar algumas atitudes em relação a algumas mudanças de estrutura que ele vê acontecer no jogo. Então, por exemplo, o Flamengo normalmente estrutura um 3-2-5, né, para atacar e para defender com equilíbrio, tá? É de fato a estrutura mais equilibrada. Você tem 3 jogadores ali para cuidar da transição defensiva, mais os 2 volantes. Então você tem 5 ali, você tem ali o time equilibrado com 5 e 5, compactado. Então faz total sentido ter o 3-2-5. Só que em algumas ocasiões, quando o adversário tinha uma estrutura em que só tinha um atacante mais à frente, 5-4-1, 4-5-1, 4-1, 4-1, então se um mais à frente, né? Em alguns momentos achei que o Felipe hesitou em tirar o lateral esquerdo dessa saída de 3, porque em alguns momentos não precisa ter 3 ali naquela saída. Contra o Grêmio aconteceu isso. Contra o Grêmio, o Mano Menezes muda para um 5-4-1 e pede para que os jogadores não saltem mais pressão. A linha de 4, aquela segunda linha de 4 ali, ela fica bem estruturadinha ali, só tentando tapar a linha de passe, marcação totalmente zonal, sem salto, sem encaixe. E aí não tem necessidade de você ter o lateral esquerdo ali. Só os 2 zagueiros já dão conta daquele único atacante que está ali. Ficam 2 contra 1 e você já espeta o lateral esquerdo lá dentro do entrelinhas do seu adversário. Você tenta fazer um 3-1-6, por exemplo, para ter um 6 contra 5 na última linha, ou você muda para o 2-3-5, ocupa mais o entrelinhas, empurra essa última linha para trás, gera mais dúvida. Em alguns momentos, o Felipe hesita um pouco em fazer essa mudança. Espera um pouco demais, às vezes espera até o intervalo. Então, no jogo contra o Grêmio, por exemplo, essa mudança que o Mano fez foi aos 7 minutos de jogo, 8 minutos de jogo, já tinha essa mudança do 5-4-1. E o Felipe só vai avançar um pouquinho mais o Ayrton no intervalo. A gente viu isso acontecer em alguns outros contextos lá, contra o Vitória no Barradão, por exemplo, que eu me lembro de cabeça, assim. Enfim, alguns momentos em que dava para o Felipe já tentar jogar um 3-1-6, tentar jogar um 2-3-5, especialmente o 2-3-5, né, que você só tem 2 zagueiros contra um atacante ali, já basta, não precisa ter 3 jogadores na série de 3. Então, acho que o Felipe pode também repensar isso. Isso é uma coisa que passa muito, que tem muito a ver com o fato do Felipe ser um treinador bastante conservador. Essa defesa tão forte que o Flamengo tem muito a ver com o fato do Felipe ser um treinador muitas vezes cauteloso. Então não dá pra gente achar totalmente ruim, mas eu acho que ele ainda pode achar um equilíbrio um pouquinho melhor e ser um pouquinho mais ousado na hora de mudar essa estrutura, na hora de empurrar o adversário mais para trás, especialmente de tirar esse lateral esquerdo ali da série de 3 e jogar esse cara mais para frente, seja ele o Alexandre, seja ele o Vinha, seja ele o Ayrton Lucas, qualquer um dos 3, tanto faz. Empurrar mais esse cara para frente e ficar só com os 2 zagueiros ali, porque só tem um adversário, só um atacante ali para marcar. Eu disse para vocês que eu tinha um recadinho para dar, então tá na hora desse recadinho antes da gente seguir aqui com essa análise, tá? Bom, eu vou colocar aqui na tela a arte da jornada profissão analista. Rafa, o que é isso? Gente, é o seguinte, o mercado do futebol, ele tem hoje mais demanda por bons profissionais do que, de fato, bons profissionais. Então, tá precisando de mão de obra no mercado do futebol. Essa é que é a grande verdade, tá? Então, o que é a jornada profissão analista? Você vai assistir a 3 aulas 100% gratuitas em que o Rafa Scout, quem é o Rafa Scout? O Rafa Scout é o cara que me ensinou tudo sobre análise de desempenho, um dos maiores analistas de desempenho desse Brasil. Ele vai dar 3 aulas para vocês gratuitas e online, explicando como é que você pode fazer para trabalhar com futebol e conciliando, inclusive, ali com o seu trabalho atual. Você pode começar bem devagarzinho, sabe? Ajustando ali no seu horário de trabalho que você já tem, da sua profissão que você já tem. Você vai assistir um jogo, vai produzir uma análise. Tem 1000 caminhos para você trabalhar com futebol, ganhar dinheiro com futebol, tá? O Rafa, ele é proprietário da maior empresa de consultoria tática individual do Brasil hoje. Então o Rafa trabalha diretamente hoje, gente, com o Rafinha, com o André, com o Nino, com o Bruno Guimarães, com quem mais? Com o Matheus Cunha, do Manchester United. Trabalha, enfim, com uma série de jogadores e presta consultoria para esses caras. Então, a gente está falando de um cara muito gabaritado, a gente está falando de um profissional que conhece muito bem os caminhos do mercado do futebol, sabe como ganhar dinheiro nessa área e vai te mostrar o caminho. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui na descrição desse vídeo, ou então no comentário fixado, vou deixar também aqui no comentário fixado, o link para você se inscrever para poder assistir às aulas do Rafa semana que vem, a partir do dia 8, segunda-feira que vem, tá? Você vai se inscrever e aí você vai receber ali mensagens, vai entrar em grupo de WhatsApp, enfim. Você vai ter ali um direcionamento para poder
ter acesso às aulas do Rafa que vão começar na próxima segunda, dia 8, tá? Então, não perde tempo. Se você pensa em trabalhar com futebol, você ama o futebol, você pode transformar esse hobby numa profissão e, volto a dizer, de uma forma bem tranquila, né? Se adaptando, se ajeitando. Depois, se você achar que faz sentido trabalhar full time com futebol, se é a sua principal ocupação, beleza, vai nessa, né? Eu, particularmente, sou muito feliz hoje de trabalhar com futebol, algo que eu sempre amei, sempre fui apaixonado trabalhando com o Flamengo, e a minha trajetória passa, sim, pelo Rafa e pelo direcionamento que o Rafa me deu. Então, não percam tempo, porque a jornada profissionalista é imperdível. Você não pode deixar de assistir essas aulas semana que vem. Fechado? Link está na descrição e também no comentário fixado. Vamos seguir aqui falando sobre esse trabalho do Filipe Luiz e sobre esses ajustes que ele precisa fazer. Sobre substituições, tá? Fui levantar os dados de substituições. A gente fala muito que o Filipe mexe pouco, né? Na verdade, o Filipe nem mexe tão pouco. Por quê? Vou colocar aqui na tela para vocês o ranking das substituições das equipes nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá ali em 11º, empatado com alguns times ali com 100 substituições. Então o Flamengo jogou 21 partidas, então poderia ter substituído 105 vezes. Então o Filipe até agora morreu, digamos assim, né, entre aspas, com 5 substituições na mão no total. Então você morreu com uma substituição num jogo, com 2 no outro, com uma no outro. Não é algo também tão alarmante assim, né? Tem outros times que substituíram menos que o Flamengo. O próprio Palmeiras, né? O Palmeiras tem um jogo a menos também. Esses aqui são números totais, não são números de média. Mas, enfim, você vê que não é algo tão assim gritante essa quantidade de substituições. O que a gente pode avaliar é, às vezes, a qualidade e também o momento em que ele substitui. Demora muitas vezes para substituir. E aí também passa por essa questão que eu já falei da resposta ao adversário. Às vezes o adversário faz uma substituição e aí já gera um incômodo. E aí o Filipe às vezes não responde a esse incômodo. O Flamengo às vezes fica sofrendo ali taticamente, fica num contexto desfavorável, digamos assim. E o Filipe não dá aquela resposta imediata. Muitas vezes é importante que o técnico dê uma resposta imediata. Teu adversário trocou os pontas, de repente faz sentido você trocar os teus pontas também, que estejam cansados, ou um ponto e um lateral. Só para dar um exemplo assim, bem bobo, assim, sabe? Mas só para vocês entenderem que de repente às vezes faz sentido você dar uma resposta ali para um contexto que o teu adversário vai tentar te machucar numa situação e você responde. Eu entendo que às vezes tem que segurar a última mexida para não ficar com um jogador a menos, por exemplo. Vai que o seu goleiro machuca, você tem que colocar um jogador de linha para agarrar, isso é um Deus nos acuda, então você vai ficar com 10, porque não pode mais mexer, um jogador de linha machucou. Então isso tudo a gente entende, né? A gente entende, obviamente. E tá dentro de um contexto totalmente aceitável de você guardar a última para a reta final, senão você pode passar um perrengue ali desnecessário. Mas mesmo assim, acho que dá para o Filipe pensar em mexer mais vezes, talvez, no intervalo, mexer mais, assim, de lote, digamos assim, 2 e 2 e guardar só a última para o final, por exemplo. Eu sei que não é fácil, tá? Aliás, nada disso aí que o Filipe faz é fácil, tudo é muito difícil. As decisões envolvem muita coisa, mas é por isso que o cara ganha o salário que ele ganha, né? As decisões são grandes, proporcionais ao salário que ele ganha, a responsabilidade que ele tem é muito grande, mas ele também ganha bem para isso, né? Então, não é fácil, tá? Muitas vezes ali é difícil tomar decisão, ele conversa muito com o Ivan Palanco, a gente percebe que ele tem muita confiança no primeiro auxiliar dele ali, né? Eles trocam muita ideia, a gente vê que eles batem muito papo ali para tentarem tomar a melhor decisão. Então, não é simples, mas acho que dá para o Filipe fazer esse ajuste. A gente vê a torcida muitas vezes reclamar disso e muitas vezes a torcida tem razão, sim, tem razão sim. E aí eu quero chegar no terceiro ponto, que é a gestão de elenco. O que eu quero dizer com gestão de elenco, né? O Flamengo agora, depois dessa data FIFA, vai viver uma maratona de jogos muito louca, tá? Vão ter mais 2 data FIFAs ainda, na verdade, né? Não vamos esquecer disso, né? Vai ter data FIFA em outubro e em novembro também. Mas sempre que voltar da data FIFA, vai ser jogo em cima de jogo. Domingo, quarta, sábado, domingo, quinta, terça, aquela história. 2 jogos, 3 jogos por semana, né? Quarta, domingo, aquela loucura. Porque a dona CBF fez o favor de mudar ali o calendário, mudou as regras do jogo com o jogo acontecendo, né? E aí a Copa do Brasil vai ficar para depois do Brasileirão, né? Enquanto é disputado o Mundial, caso algum brasileiro dispute o Mundial lá, ganhe a Libertadores, a gente torce que seja o Flamengo, não tem impacto, né? Então, a CBF fez esse favor, e aí quem está disputando a Copa do Brasil se deu bem, quem está disputando a Libertadores se deu mal, né? Então, não vai ter refresco, vai ser Brasileirão, Libertadores, Brasileirão, Libertadores, vai ser jogo em cima de jogo. Então, o Filipe vai precisar usar bem o seu elenco. Em alguns momentos a gente sente que ele repete demais algumas peças. Eu entendo que ele tem suas preferências, todos os treinadores têm suas preferências, mas o que me chama atenção em alguns momentos é que alguns jogadores ficam escanteados, né? Primeiro tem a situação do Vinha, né? A gente percebe que o Vinha
tá escanteado, a gente não vê o treino, a gente não tá lá todo dia, mas a gente vê o jogo. Quando a gente vê o Vinha em campo, a gente percebe, e não estou falando desse recorte recente, estou falando também desse recorte recente, mas estou falando de uma forma mais ampla, que o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas, gente, todo mundo sabe disso. Ele é um jogador mais equilibrado entre atacar e defender. E não existe um mundo em que você precise colocar o Ayrton para conduzir, para poder arrastar, e que você não possa usar o Vinha para fazer isso, porque o Vinha também faz isso muito bem, ultrapassa com muita inteligência, muito veloz. Jogador intenso pra caramba com e sem a bola, marca mais, é mais inteligente para defender bola aérea, para defender profundidade, tem mais leitura de bola descoberta, tem mais mentalidade zonal, divide melhor a referência, é um jogador defensivamente muito melhor do que o Ayrton, né? Então assim, o Ayrton não é um bagre, não é um jogador horrível, não é burro, não vamos por esse caminho aqui, vocês sabem que meu caminho aqui não é esse, nunca é esse, né? Mas ele tem problemas defensivos e eu tô muito tranquilo para falar porque eu falo sobre isso já há muito tempo. Vocês que acompanham aqui o canal desde o início, por exemplo, sabem que eu já falo isso desde sempre. Então, assim, chama atenção essa preferência do Felipe pelo Ayrton Lucas. Todo treinador, volto a dizer, tem as suas preferências, suas manias, as suas teimosias. Não é diferente com o Felipe. Acontece com todo treinador. E se eu tivesse lá, você que está me assistindo tivesse lá, você teria as suas também, as suas convicções, e tá tudo bem. Mas realmente chama atenção porque a gente percebe que o Ayrton tem problemas defensivos. Então, por mais que ele jogue bem 2, 3, 4, 5 partidas, em algum momento vai ter um problema. E não foi só contra o Grêmio que aconteceu. Foi contra o Inter também, lá no Beira-Rio. O Flamengo ganhou de 3-1 lá no Brasileirão. O Ayrton jogou essa partida. Mas a bola estava entrando toda hora nas costas. O Rossi salvou uma bola lá que estava 1-0, se eu não me engano, ainda do jogo. E que quase sai um gol do Inter. Bola nas costas do Ayrton. E se a gente for puxar pela memória, tem os lances contra o Palmeiras ano passado, pela Copa do Brasil, lá, os cruzamentos do lado oposto. Não é de hoje que ele toma cruzamento do lado oposto. Quando o Atlético Goianiense também teve na estreia brasileira do ano passado com o Tite. Tô puxando assim pela memória, tá? Teve em 2023 a final da Copa do Brasil. Enfim, a lista é extensa. Então chama atenção, ainda mais o Felipe sendo um treinador que olha tanto para o aspecto defensivo, né? Ele dá tanta atenção para isso e acaba privilegiando, dando preferência, né, digamos assim, para um jogador que defende pior do que o outro que ele tem ali, que defende muito melhor. Isso realmente chama atenção, isso realmente me chama bastante atenção, obviamente, pelo aspecto negativo, tá? E, pra gente encerrar aqui, o Wallace Yan também, né? Um jogador que tá escanteado, né? E, pô, tudo bem, ele perdeu o pênalti, ele é um garoto, tudo bem querer blindar o jogador, mas, cara, era o jogador que estava fazendo melhor a função do Arrascaeta quando o Arrascaeta não estava em campo. Quem faz melhor hoje em dia essa dupla de ataque ali com o Pedro, especialmente com o Pedro, é o Wallace. O Wallace fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro, um jogo que ele perde pênalti lá na eliminação da Copa do Brasil. Jogou muita bola. É um garoto, às vezes perde a bola um pouco fácil, erra, toma uma decisão, até pela idade, mas acerta muito. É muito talentoso, inteligente, intenso, entrega intensidade. Por exemplo, contra o Grêmio, teria muito mais sentido, por exemplo, ter colocado o Wallace do que o BH. Até porque ele sabe jogar melhor de costas do que o BH, sabe reter melhor a bola. Enfim, e entrar ali babando a fim de jogo, né? Já tem muito tempo que ele está sendo preservado. De novo, a gente não está no treino, de repente está acontecendo alguma coisa, o garoto se mostrou abalado, ou enfim, acabou perdendo um pouco a cabeça ali por causa do pênalti. A gente não está nos bastidores, mas chama atenção, porque ele é muito talentoso, ele é muito bom de bola e está totalmente escanteado. O Felipe vai precisar rodar um pouquinho mais essas peças por conta das maratonas de jogos que vão acontecer daqui para frente até o final do ano. O calendário vai ser insano, vai ter jogo em cima de jogo e é interessante que ele possa rodar um pouco mais esses jogadores para ter todo mundo inteiro e para aproveitar quem está entregando futebol de bom nível. O Vinha brilhou logo que voltou, voltando para o Vinha, né? Voltando a falar do Vinha, ele brilhou logo que voltou com aquela partidaça contra o Bragantino, depois fez partidas boas, não jogou pra caramba, não arrebentou, mas estava entregando futebol legal. No caso do Wallace Yan, não. No caso do Wallace Yan, entra, faz gol, assistência, participa, joga muito bem. Então, você simplesmente abrir mão de um cara que estava te entregando um futebol de nível muito bom, me chama atenção sim. Acho que é algo que o Felipe precisa repensar, trabalhar um pouquinho mais essa gestão de elenco, usando um pouquinho mais algumas peças. Tudo bem que ele não queira usar o Juninho, que ele não queira usar o Michael, que ele não queira usar o Cebolinha, tudo bem. Aí acho que até faz parte de um contexto, mas tem alguns jogadores que ficam um pouco escanteados e que realmente chama atenção que o Felipe acaba não usando esses caras. Então, isso é algo que o Felipe realmente também, na minha visão, pode repensar. O que mais o Felipe pode repensar? Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários, digam para mim aqui. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários, vamos resenhar sempre, obviamente, com muito respeito, tá? Bom, vamos lá.
para a gente fechar esse vídeo, mais uma vez, agradecer vocês pela moral, pela audiência, pelo carinho aqui com o trabalho. Like no vídeo, hypa o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que você puder para ajudar aqui esse vídeo, para ajudar o nosso trabalho, porque de fato ajuda quando você faz tudo isso aí, quando você comenta, quando você compartilha, quando você deixa o like, quando você se inscreve, quando você hypa, quando você faz tudo isso aí, você ajuda muito o nosso trabalho e é de graça, não custa nada. Assim como é de graça também a jornada Profissão Analista. Você não pode deixar de participar dessas 3 aulas 100% gratuitas, aulas online, você não vai precisar sair de casa, você vai assistir tudo em casa. Faça o seu cadastro, entre aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Você vai poder trabalhar com futebol, ainda em 2025 vai conseguir ganhar dinheiro com esse esporte que eu sei que você ama. Não perde essa chance, beleza? Até o próximo vídeo, grande abraço e eu fui, saudações!